bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Então, tá joia. Boa noite, bem-vindos. A gente está aqui mais com, o intuito de uma grande família, que sempre é. Conheço a maioria das pessoas que estão aqui, convivemos há muito tempo, muitos anos, alguns rostos mais novos. E a gente estava no trabalhinho de terça, alguns meses atrás, a gente estava falando sobre um dos evangelhos, aí eu estava explicando um pouquinho, falando a respeito de pensamento, de vida, aí o Reginaldo, Anessa, por que você não vem dar palestra? Vem falar, eu falei, Reginaldo, só que a espiritualidade muito antes fica lá, Anessa, vai falar, vai divulgar um pouquinho mais do conhecimento que você tem, eu já estava com esses pensamentos. Aí o dia que o Reginaldo falou, eu falei, meu Deus, não é à toa. Aí outro dia saí, a Rosinha também, Anessa, você já deu palestra? Eu falei, que? No dia, na sessão posterior, assim, eu falei, meu Deus, então é para fazer. Eu confesso, gente, que aqui não é um lugar tranquilo para mim, tá? De palestrar, eu faço isso fora daqui e tal, mas assim, o centro sempre me deixa mais ansiosa, não sei porquê. Tá? Eu acho que vem uma responsabilidade maior, vem uma responsabilidade maior porque a gente trabalha, a gente atua na casa, na causa espírita, mas estar aqui, às vezes as pessoas colocam a gente num lugar que a gente não é. A gente está aqui também como mais um ser cheio de qualidades, cheio de defeitos para evoluir, mas eu vou trazer um pouquinho daquilo que eu estudo, daquilo que é o meu dia a dia. E eu convido vocês a estarem aqui 100% presente. Isso já é um benefício para os nossos pensamentos, tá? Convido a vocês porque não adianta a gente estar aqui preocupado com as coisas lá fora, com os acontecimentos, com as pessoas, não é isso? Não, esteja aqui. O que eu posso trazer daqui, levar daqui para mim, para o meu dia a dia, para a minha vida, tá bom? E aí eu escolhi esse tema e falar de pensamento, que o pensamento é algo mais importante do que a gente imagina. E eu vou trazer aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês o quanto isto é importante. O que é pensamento na nossa vida espiritual, na nossa vida aqui encarnado. Tá bom? Então vamos lá. Começar um pouquinho falando aí. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Não tá jóia. Eu fiz um trocadilho aqui. Você já parou para pensar sobre o poder real do seu pensamento? Já pararam para pensar nisso? E o que será que é pensamento, Eu vou trazer, gente, peço licença para vocês para trazer algumas definições, porque é importante. A gente vai falar simplesmente sobre a nossa vida. Então a gente tem que ter noção dessas visões, daquilo que a ciência traz a respeito de pensamento, do que o espiritismo traz. Nós vamos ver onde eles convergem, eles divergem. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. E vamos ver o poder que isso vai ter na nossa vida, tá ok? Pergunta, já começa com uma pergunta. Nossos pensamentos e emoções são capazes de criar saúde, bem-estar ou doença em nossos corpos? Todo mundo já sabe, Antigamente falava-se até de, eu estou com uma doença psicossomática. Hoje em dia a gente nem usa mais esse termo, porque praticamente é tudo psicossomático. Quando eu fico ansiosa, eu não estou ansiosa somente na minha mente, ou no meu coração, ou nos sintomas que eu sinto. A minha ansiedade, ela é no meu corpo inteiro. Nas minhas terminações nervosas, nas redes neurais. Hoje em dia não se fala mais, não tem mais essa distinção. É corpo, mente, espírito, tudo junto. Tudo junto, então um influenciando o outro, tá ok? Vamos lá. Então, por que a gente está aqui hoje? A minha humilde intenção é fazer a gente refletir um pouco a respeito de pensamento, emoção, desses balõezinhos aí, que simplesmente é praticamente o que a gente é. Vibração, frequência, energia, espírito, ação. No final vou falar um pouquinho a respeito da ação, tá? Então, vou fazer um convite para que vocês analisem, pensem, reflitam a respeito desses conceitos. E eu começo, nós estamos na Casa Espírita, trazendo Emmanuel, tá? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, esse livrinho aqui, que é da biblioteca, gente, piquititinho, que é uma cartilha feita para nós, quando voltamos para o mundo espiritual, tá aqui, ó, leiam, pequenos ensinamentos, mas com grande conteúdo.
Emmanuel, nesse pequeno, grande livro, fala o seguinte: a mente é o espelho da vida, em toda parte, gera a força do pensamento que tudo move, criando e transformando. Tá certo? Isso, Emmanuel, nesse livro, Pensamento em Vida, ó a data, 1958, Espiritismo já trazendo. Alguns conceitos gerais. O que diz a ciência? Na física, toda matéria e energia vibram em frequências específicas, está tudo vibrando, tudo tem uma frequência. Coração, cérebro e células têm padrões vibracionais que dá para medir, mensuráveis. Emoções alteram esses padrões. Se eu tenho positividade, eu vou gerar coerência fisiológica no meu corpo. Então, dependendo do que eu emano, eu gero uma coerência fisiológica. Vibração é conceito físico aplicado hoje à saúde e bem-estar, tá? Vou trazer um pouquinho a definição aí, fazendo como eu falei. O objetivo dessa palestra é trazer um paralelo da definição científica de pensamento e de espiritismo. Vamos ver a científica. Essa neurocientista, Kalina Christoff, da Universidade de Colômbia, ela traz o pensamento como um estado mental ou estados mentais que possuem algum conteúdo e uma atitude pessoal em relação a esse conteúdo, como lembrar, acreditar ou imaginar. Outros conceitos vindos das ciências cognitivas que trazem pensamento como um processo mental que integra funções cognitivas como atenção, memória, resolução de problemas e tomada de decisão. Esse processo envolve tanto atividades conscientes quanto inconscientes, resultando na criação de ideias, soluções e crenças. Então, se a gente for resumir, pensamentos são conteúdos mentais que geram aí soluções, resoluções de problema, memória, etc. Tá certo? Então, e eu tenho, importantíssimo, olhar para a minha carga de ação, de atitude com relação ao meu pensamento. Então, eu tenho cargas inconscientes? Com certeza. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas eu também posso modificar os meus pensamentos pela minha vontade, pela minha consciência. Tá ok? E uma outra definição importante, também científica do pensamento, é que na neurociência, pensamento é a manipulação ativa das informações no cérebro, memória, percepções e emoções. Pensar é um processo eletrobioquímico que modela redes neurais e com o tempo influencia o meu comportamento e também a própria identidade. Então, vocês concordam comigo que se eu posso modelar até redes neurais através do meu pensamento, tudo aquilo que eu vivo e que eu vivencio, as pessoas que eu tenho contato, os lugares que eu ando, os filmes que eu assisto, a música que eu ouço, está influenciando a minha vida e o meu pensamento? Modelando. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo se eu só fico pensando aquilo, já conhecem pessoas que vivem reclamando? Que tudo reclama, acorda reclamando, vai dormir reclamando? Como é que está a vida dessa pessoa? Né? Se eu acordo reclamando, se eu vejo só o negativo, se eu penso só o negativo, o que eu estou plasmando, voltando e pensando de mim, dos outros, da vida? Normalmente é o negativo. Eu estou moldando a minha vida com isso. Tá certo? E aí, mais alguns conceitos, que é esse conceito lindo, que a ciência chama de neuroplasticidade. Eu diria que essa é a bênção de Deus. Tá? A gente está numa casa espírita, a gente pode falar isso. Neuroplasticidade, gente, o Norman Doidge é um neurocientista que tem um livro chamado Cérebro que se Transforma. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de mudar sua própria estrutura e funcionamento em resposta à atividade mental e à experiência. Ou seja, o nosso cérebro é capaz de mudança, ele é plástico, ele é neuroplástico, eu consigo mudar. Então não é porque eu nasci numa situação ruim, numa família ruim, passei por um monte de traumas, que eu nunca vou conseguir sair daquilo. Eu posso modificar. Tem experiências e estudos que mostram que pessoas, por exemplo, pianistas, violoncelistas, se não me engano isso, violinistas. Os violinistas, quando eu tiro uma foto do cérebro dele, muda até o tamanho, em comparação a outros músicos ou pessoas que não tocam naquela área do cérebro.
Crianças, tem uma foto também bem interessante que a gente vê, criança que foi muito maltratada emocionalmente por pais, tá? Pelos cuidadores dela, o cérebro dela, uma foto do cérebro da mesma criança que teve um lar melhor, mais emocionalmente estável, o cérebro dela é menor, o cérebro da criança que foi bem tratada é maior, tá? Isso em foto, isso é ciência. Então, quanto mais a gente cuidar do nosso cérebro e pensar que eu posso melhorar minha estrutura cerebral, minha capacidade neural, a partir dos meus pensamentos, conteúdos, etc., eu posso mudar minha vida, ok? De verdade, tá certo? Vamos lá, cérebro é maleável a vida toda, ele pode formar novas conexões, reorganizar circuitos e até mudar de forma fisicamente, dependendo dos pensamentos e emoções e práticas que cultivamos, tá certo? Vamos trazer um pouquinho também o que é a emoção. A emoção é um processo neurobioquímico também, ela não acontece aqui fora, né, eu gosto, eu amo, eu odeio, eu tenho raiva, o medo tá fora, tá na cabeça, tá aqui. Não, é um processo neurobioquímico, ela acontece, eu consigo medir, eu consigo sentir, tá? A emoção tá ali, a gente consegue, é mensurável também. E ela parte de onde? Ela parte tanto de situações internas quanto externas. Situações externas, aconteceu um fato, estou dirigindo, vem alguém e fecha meu carro. O que acontece? Né? Levo um susto, começo a pensar algumas coisas, de repente eu vou ter uma emoção, vou ficar com raiva, vou ter uma ação, vou lá e vou, como é que chama? Buzinar de volta, vou lá e vou fechar o carro de volta. Esse é o indivíduo 1, tá? Mesmo indivíduo, depois eu vou falar uma coisa para vocês com relação a isso. Outro indivíduo, a mesma situação, estou lá dirigindo meu carro, vem alguém e me fecha. Começo a pensar outras coisas. De repente ele não viu, estava sem querer, não sei o que, já passei por isso. Gera uma emoção um pouco mais calma, um pouco mais indiferente. Qual que é meu comportamento? Seguir a minha vida. Ok? Então, a gente está falando aqui que a emoção ela parte de acontecimentos tanto externos, agora por quê, né? Pergunta de 1 milhão. Por que um indivíduo sentiu raiva, pensou algumas coisas, e o outro pensou outras coisas? Por que será? A gente vai entender isso até o final da palestra, prometo, tá bom, gente? Acontecimentos internos ou externos geram emoções. Como internos? Lembrei de uma memória minha, sei lá, da minha infância que não me fez bem, me gerou uma emoção de tristeza. Lembrei de um acontecimento que eu fui bem, me trouxe uma emoção de alegria, tá ok? Então, a emoção parte de acontecimentos internos ou externos. Ela acontece desde a vida intrauterina, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, nós sentimos emoções. Mas o bebê não pensa, ele não precisa pensar, ele sente. A mãe passa por uma coisa muito intensa, emocionalmente o bebê está sentindo muito mais do que a gente imagina. Tem uma disciplina dentro da área de psicologia, que chama psicologia perinatal, que estuda só isso, a emoção e os dados que acontecem nesse período. Peri é próximo, natal, nascimento. Então, os períodos próximos do nascimento, desde a concepção até depois. Então, a psicologia também estuda isso. O quanto que influi, a gente dizia, né? As mães que estão aqui sabem, né? O quanto que a gente sente do nosso filho, o quanto que o bebê está na nossa barriga, o quanto que a gente, muito mais do que a gente imagina, aquilo que a mãe passa, o bebê também está sentindo, tá? A gente está sentindo. E emoções em si, gente, a gente pode dizer que elas não são efetivamente nem positivas, nem negativas. Depende um pouco da interpretação do que aconteceu naquele dado, tá? Naquele momento. Eu posso olhar a emoção como uma informação. O que a emoção quer me dizer? Aquela criança que vem, tá birrenta, tá brava naquele dia, você não tá entendendo o que tá acontecendo com aquela criança, por que ela tá com raiva. Qual a emoção? Isso daí é emoção. Mas o que ela quer me dizer? Qual que é a necessidade por trás daquela emoção, daquele sentimento? A criança estava com fome. A criança estava com sono. A criança estava necessitada de atenção e não teve. 0. Aliás, os celulares, né? A gente fala das crianças nas telas e os pais. Né? Tem muito pai que se esconde na tela para não ter que brincar com o filho, sendo que brincar é a linguagem da criança. Ok? Então, a emoção, ela vem para nos ajudar, tá? Existem funções das emoções. Eu gosto de colocar a criança, porque a criança é um serzinho que
ela mostra muito a emoção, ela é muito sincera, ela transparece as emoções. Nós temos as emoções básicas, alegria, amor, medo, raiva, nojo, tristeza, tá certo? Só que o que a gente não sabe é que existem funções dessas emoções. Qual é a função, por exemplo, da raiva? Por que eu tenho raiva? Vocês fazem, né? Por que Deus me fez ter raiva? A raiva, ela vem, gente, porque ou estou me sentindo normalmente injustiçado, ou não olhado, ou não validado, ou não amado. A raiva é um sentimento que nos leva à ação. Para quê? Para eu parar com essa injustiça. Tá? A raiva é um sentimento que nos leva à ação. A alegria é um sentimento para eu continuar. Aquilo está me fazendo bem. Vai, continua, isso faz bem, se fortalece esse vínculo, traz esse benefício para você continuar querendo mais daquilo. A tristeza, ela faz com que a gente volte para si. Aconteceu algo não bacana com a minha vida, eu tenho que parar para refletir. Olha a função das emoções. Todas elas estão voltadas para o nosso equilíbrio, para a nossa sobrevivência. O medo, se eu não tiver medo, eu saio e atravesso essa rua aqui da frente do centro, que é calminha, né, gente? Bem calminha, não olho nem para o lado. O que vai acontecer comigo? Tá? Eu tenho que ter medo, o medo está ali para minha proteção, e desde os primórdios também para proteção e fuga. Então vinha lá um predador, né? Ou eu saio correndo, pernas para que te quero, ou eu fujo, ou eu paraliso, o medo também paralisa, ou eu entro em luta. A raiva também gera um movimento para ação. As nossas emoções estão ali para nos ajudar, para nos proteger. Agora, vocês concordam comigo também que uma emoção, quando é demais, quando me deixa disfuncional, aí eu tenho que procurar uma ajuda para mudar aquilo. Ah, então a pessoa que está com muito medo, ela nem sai de casa mais por medo. Isso está funcional? Está funcionando na vida dela? Não. Então ela precisa de ajuda, ela precisa trabalhar isso. Uma pessoa que tem muita raiva, tudo é agressivo, tudo é raivoso, também está disfuncional. Ela também precisa de ajuda. Tudo bem até aqui, gente? Emoções? Tranquilo? Podemos seguir? Então vamos lá. Tudo é voltado ao nosso equilíbrio. E aí eu quero agradecer aí o Emerson, que eu mandei a apresentação hoje, porque eu quis acrescentar esse slide, mais uns detalhinhos. Já tinha mandado para ele, mas eu fiz um curso ontem com o Dr. Rafael Grata, de manhã. Domingo eu falei, não, eu vou levar esse dado. O bacana é ver que eu estou trazendo aqui para vocês, muita coisa também estava sendo passado. O Rafael Grata, ele é engenheiro elétrico, depois fez medicina, e ele traz muitos conteúdos, caso vocês queiram seguir, vale muito a pena. É um jovem médico, mas traz muito conteúdo de neurociência para a gente entender um pouco mais da gente mesmo. E ele trouxe essa escala de frequência de David Hawkins, aí não sei exatamente como fala, que na verdade ele é um médico, psiquiatra, estudioso, muito intenso, ganhador de prêmios dentro de medicina e espiritualidade. Isso aqui é ciência, tá, gente? Então, quando eu tenho vibrações e sentimentos mais negativos, a minha vibração está mais baixa. Por exemplo, vergonha é um dos menores vibrações que a gente tem, o menor padrão de frequência que a gente tem. Do lado de culpa, eu sempre me pergunto o que serve a culpa? Se todos nós estamos aqui, nesse mundo, alguém aqui é perfeito, gente? Então, eu sei que eu não sou perfeita, então eu sei o que vou errar. O que adianta se eu cometi um erro ficar, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo? Você está emitindo vibração nesse nível. Não, vamos trabalhar isso, vamos trazer. Então ele trouxe essas questões e aí vai, né? Então vergonha, culpa, apatia, a pessoa que está mais apática, não faz nada, não quer fazer nada, que está muito ligada à depressão, tá? Que mais? Tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho. Orgulho, sim. O Espiritismo fala muito disso, né? Quanto que a gente é egoísta e orgulhoso ainda. Quanto que cada coisa nos aflige ainda. Falou uma coisa, a pessoa fica no mimimi, porque fulano falou tal. Pelo amor de Deus, gente. Né? Neutralidade, que é uma emoção mais neutra, tá? Aceitação, olha aqui, ó. Tem uma teoria dentro da psicologia chamada terapia de aceitação e compromisso. Tá?
a aceitação, razão, ficar mais racional, o amor, que já tem padrões de elevação gigantesca, a paz e a iluminação. Aí são as pessoas, né, e espíritos que têm uma frequência. Isso aqui é ciência, eu não estou falando de coisa gratiluz, tá, gente? Sei que vocês entendem esses termos, né? Sabe? Essas pessoas mais... Não, isso aqui não é, isso aqui é ciência. Isso aqui é ciência de pontos, ciência atualizada. Tá? Então, para a gente ver que padrão nós estamos vibrando, que padrão de pensamento que eu estou tendo. Tá? Vamos lá. Para quem quiser, não vou ficar me aprofundando, porque tem muita coisa, eu sou adoradora, mas tem gente que deve estar aqui, ai meu Deus, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, tem essa palestra em vídeo, tá? Para facilitar aí para vocês. Tem essa palestra da doutora Samira, chamada Palestra de Emoções, Epigenética e Espiritualidade. Ela é uma colega psicóloga, que ela é da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que eu também faço parte, e eu assisti essa palestra, e aí eu pedi para ela, né, entrei em contato, falei, Samira, vou divulgar sua palestra, e já falei, Reginaldo, para ela vir aqui, para dar palestra na nossa, e ela super topou, tá, é só uma questão de organizar. É sensacional essa palestra dela, muito conhecimento, e conhecimento, como eu vou fazer aqui, trazer um paralelo com o espiritismo também, tá bom? Então vale a pena ver. E o Dr. Alexander Moreira, que está aí nesse Pod People, dessa médica bastante conhecida aí na internet. O Dr. Alexander Moreira, eu queria até fazer um parênteses aqui, o Dr. Alexander Moreira é um psiquiatra médico, ele acabou de ganhar um prêmio, agora no começo do ano, chamado Oscar Pfizer, uma coisa assim, não sei falar exatamente o nome, que é mundial, é um negócio gigantesco. Alguém viu sobre isso nas mídias? Não, né? Nem sabe quem é Alexander Moreira, né? Também não sabia, fui conhecer porque, óbvio, eu estudo isso. E ninguém mostra. O cara ganhou um prêmio gigantesco em termos de medicina e espiritualidade. Só que a gente não fica sabendo, as mídias não querem que a gente saiba coisa importante, tá? Dos trabalhos gigantescos. Ele acabou de fazer um livro chamado A Ciência da Vida Após a Morte, com um monte de estudos mostrando sobre as pessoas que lembram de vidas anteriores, pesquisas realmente sérias sobre isso, estudos sobre mediunidade, como funciona o cérebro de médiums. Ele faz um trabalho de ponta. O cara ganhou um prêmio que um psicólogo psiquiatra chamado Viktor Frankl ganhou, que é um dos best-sellers mundial de um livro chamado um dos livros que mais me marcou na vida inteira, tá, gente? Chamado Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Ele viveu no campo de concentração, a família inteira dele morreu, tá? Lá da Alemanha. E ele mostra o que fazia diferença para uma pessoa conseguir permanecer viva ou não naquele caos. Se é que pode chamar aquilo de caos, é muito bonitinho, né, gente? Então, assim, ele traz a questão do sentido para a vida, né? E o quanto que o pensamento está ligado a isso. Esse cara ganhou esse prêmio. E nós temos um Alexander Moreira, que ninguém nem sabe quem é, brasileiro agora, ganhou esse prêmio aqui no Brasil. Vale a pena seguir esse cara, vale a pena acompanhar. Nós que somos aí do público espírita, tá ok? E todo mundo, não importa. Então eu até trouxe aqui 2 slides para a gente concluir essa primeira parte mais neurocientífica da questão do pensamento, que estão na palestra da doutora Samira, que o Kazuo Murakami, que ele é um pesquisador e ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, trouxe no livro dele Código Divino da Vida. Código Divino da Vida, tá? A maneira como pensamos afeta o funcionamento dos nossos genes. E como consequência nos tornamos doentes ou saudáveis. É um ganhador de medicina, tá? Prêmio Nobel de Medicina. Fatores positivos como felicidade, entusiasmo, fé e oração ativam a transcrição de genes importantes, genes que nos fazem bem. Enquanto que fatores negativos como ansiedade, estresse, tristeza, medo e sofrimento desativam a transcrição desses genes. Olha a importância do nosso pensamento. Claro, gente, isso de modo repetido. Sabe aquelas pessoas que estão sempre vivendo, reclamando, vivendo estressadas, vivendo... Calma, a gente tem que pausar, a gente tem que acalmar a mente, a gente tem que fazer coisas que a gente gosta, a gente tem que celebrar a vida, a gente tem que elevar
padrões de frequência de sentimento. Certo? Agora, isso repetido torna a gente. E adoece o nosso físico, adoece o nosso mental. Por isso que o nosso planeta está tão doente emocional, fisicamente, porque a gente está vibrando muito baixo, vendo coisas péssimas, ouvindo coisas péssimas. O Bruce Lipton também, ele tem um livro chamado Biologia da Crença. Essa aqui é a doutora Samira, tá, gente? Só para vocês. Deixei uma fotinha dela aí para vocês conhecerem. Biologia da Crença. Ele fala que os pensamentos, que são a energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. Certo? E aí, agora eu quero trazer um pouquinho o que o Espiritismo fala a respeito do pensamento. Ciência e neurociência já está aqui. Fato, ciência até agora. Agora vamos ver o que o Espiritismo fala. Vamos trazer Kardec, claro, tá, gente? No Livro dos Espíritos, na questão 89A, quando o pensamento está em alguma parte, a alma aí também está. Pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Na questão do Livro dos Médiuns, item 7, no Livro dos Médiuns, item 7, o pensamento é um dos atributos do espírito, a possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar os nossos sentidos e, por conseguinte, de transmitir o seu pensamento, resulta de sua constituição fisiológica na formação do corpo também, certo? Na Revista Espírita, ficou pequenininho aqui, a vontade é o pensamento transformado em força motriz, que é o que eu vou falar a respeito de vontade no final, certo? A vontade é o pensamento transformado em força motora. Além disso, o que o André Luiz traz a respeito de pensamento? Pensamento é força viva, cria formas, ambientes, ligações espirituais, mecanismos da mediunidade. Respostas da vida, no capítulo 23. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo é muito importante não esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. E sua vida sempre será o que você esteja mentalizando constantemente. Chego em casa, eu ligo aquele programa que só falta cair um sangue. Tem gente que gosta, gente, nada contra. Mas ficar vendo aquilo repetidamente, o que eu tô pondo pra dentro de mim? Assistir filme de terror? Rebaixando as minhas filmes de terror me dá o quê? Angústia, medo, ansiedade. Eu estou rebaixando, certo? Missionários da Luz, André Luiz fala no capítulo 13, cada homem, cada espírito é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Assim a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. Aqui é André Luiz. Tá? Então, estão juntos. Finalmente, tá, gente? Só um detalhe. O que a ciência prova hoje, o Espiritismo já ensina há mais de 150 anos. Esses autores que eu trago para vocês são autores mais novos, tá? É coisa mais recente. O Espiritismo já fala isso muito antes, tá certo? O Dr. Joe Dispenza, ele fala que já passou da época da gente só ver, só estudar. A gente já está na época do fazer, do agir, né? Do agir. A gente tem que caminhar um pouquinho mais, tá ok? Então, o que a ciência prova hoje, o Espiritismo já está falando há muito tempo. Graças a Deus estão, enfim. Esse ano também muita coisa tá aí vindo. A gente fica olhando muito para essas coisas de política, disso, aquilo, mas querendo ou não, tem muita coisa sendo expurgada, gente. Muita coisa que a vida inteira roubaram, agora está sendo mostrado. As coisas não estão ruins, sim, mas se a gente olhar só com o olho ruim, não, tem coisas acontecendo, tem um Jesus governando esse planeta, tá certo? Não podemos desanimar assim, as coisas têm que sair, o mal tem que emergir para poder ser sanado, e a espiritualidade está modificando isso, está tirando os espíritos mais endurecidos desse planeta. A maioria daqui sabe disso, ok?
Só para vocês saberem, esse ano também o Conselho Federal de Medicina criou, doutor Alexandre Moreira, que também postou isso, que divulgou a mais isso, o Conselho Federal de Medicina criou uma área de medicina e espiritualidade. Glória a Deus, certo? Ou seja, as coisas estão acontecendo, só que a gente não fica sabendo que a mídia só quer passar as coisas ruins, tá bom? Então, tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa, muito estudo bom, muita coisa para a gente aprender positiva, não só Instagram, TikTok e outras coisas, tá certo, gente? A gente precisa trazer também o que eu quero ver, o que eu quero, não que eu não possa ver uma bobagem, sabe? Desopilar, quero ver minha novelinha, não, mas só aquilo também não é legal, tá? Vamos lá. Então, pensamento, energia, vibra, modela, atrai, cria. Nós somos coautores da realidade interna e externa. Toda emoção tem uma frequência e toda frequência entra em ressonância com o universo que construímos. Se pensamos com raiva, vibramos raiva. Se pensamos com amor, com caridade, com alegria, vibramos paz. O que você escolhe pensar? De tudo que eu falei até agora, vocês saírem daqui só com essa pergunta, já valeu. O que eu tenho escolhido pensar? Que vibração eu tenho tido? Que pensamentos, que palavras eu tenho emitido? Que ações? Tá certo? Não depende do outro. Depende da gente. E agora, fazer um paralelo aí com a psicologia, que é a minha área, trazer para vocês um pouquinho a respeito do que é psicologia. E como tudo isso aqui, como é que eu posso fazer então para mudar? Nessa eu realmente reclamo, né? Eu realmente... Às vezes fico mais bravo, eu também, gente. Quem aqui, né, nunca chutou o pau da barraca, não é verdade? Quem aqui nunca perdeu? Mas como é que a gente pode fazer para cada vez ir acalmando o ser, acalmando, evoluindo o espírito, como o Reginaldo falou? Nosso objetivo aqui é evoluir. Evoluir mental, moral, intelectual, espiritualmente. Quanto que eu estou caminhando disso? Tá certo? Então, só trazendo um pouquinho o que a psicologia traz para poder, eu gosto, né, a gente faz uma palestra, mas o que eu posso ajudar? Né? Como é que a gente pode trazer isso para o prático? Não ficar só olhando para, tudo é vibração, tudo é... Mas como é que eu posso trazer isso para o meu dia a dia? Como é que eu posso sair daqui e tentar amanhã já colocar alguma coisa em prática? Ok? Então, trazendo um pouquinho do conceito de psicologia, né, até para a gente entender, psicologia é uma ciência, tá, gente? Também está no campo da ciência, que estuda exatamente tudo isso que a gente falou. O comportamento e os processos mentais do indivíduo em seus aspectos biológicos, emocionais, sociais e cognitivos, tá ok? Na psicologia existem diversas abordagens, como você já deve ter ouvido a psicanálise, ou a Gestalt, ou a TCC, né, que é a minha abordagem. O que é a abordagem? Como assim é nessa abordagem de psicologia? É a forma como a gente enxerga o homem, a forma como técnicas, teorias, comportamentos que a gente enxerga e vai ajudar o indivíduo, tá ok? É como se eu tivesse um problema de saúde e fosse num médico. Que tipo de médico tem aí? Tem o médico alopata, né, que é o médico mais tradicional, que vai lá, vai dar um remédio. Tem o homeopata, tem hoje em dia a medicina integrativa, eu posso ir num médico acupunturista. Então, são formas de tratamento, mas todos visam o bem, a cura, a saúde. Psicologia também tem isso, tá certo? Eu atuo na terapia cognitivo comportamental, que é uma abordagem, assim como a ACT, que eu falei, né, a terapia da aceitação e compromisso, a TCC é terapia cognitivo comportamento, que é uma abordagem considerada padrão ouro em termos de efetividade de tratamento. Só estou trazendo isso daqui porque eu vou trazer um conceito que é importante para a gente entender, tá? Principalmente dentro daquele exemplo. Por que um indivíduo pensa com raiva e age com raiva, e o outro indivíduo já pensou com mais calma, com mais neutralidade e agiu com mais calma? Tá certo? Então vamos lá. E aqui eu quero trazer pra gente, pro nosso dia a dia, tá? Eu sempre falo que a gente tem uma linha da nossa vida, certo? Certo? Tá tudo bem até aqui, gente? Tá? Então tá bom, vamos lá. Eu sempre falo que a gente tem uma linha da vida, que começa onde? Vamos falar aqui da concepção, tá bom? Aqui na Casa Espírita a gente pode falar que não é, mas vamos trabalhar nessa vida aqui, tá bom? Concepção é o momento... né, união do óvulo com o espermatozoide, ali o espírito está. Não adianta falar que não, por isso o espiritismo totalmente contra aborto, ok? E a maioria das religiões. Concepção, então nasci,
tá? Aí vem, gosto de colocar dois momentinhos interessantes, tá? Que é um que é descoberta da gestação pelos pais, lembra que eu falei? Se o bebê sente tudo, naquele momento que o bebê soube que a mãe estava sabendo que ele estava na barriguinha dela e a mãe não, o que ele já sentiu ali? Uma certa rejeição, certo? A primeira da vidinha deles, tá? Primeiro, ok? Então, descoberta da gestação, e ok, gente, tem muitos casos, ninguém tá julgando nada nem ninguém aqui, tá certo? Depois tem a descoberta do sexo, eu tenho paura dessas, como é que chama esses negócios na internet aí, que parecem dos... Chá revelação, Jesus amado, socorro, cuidado do espírito que tá lá. Aí tem aquelas coisas, né, que tá o pai e a mãe, aí diz, vira lá, é azul. E aí tem vídeos do pai, é azul, ele porque queria uma menina, ou o contrário. Meu Deus, eu só fico pensando na mulher, né, que pelo amor de Deus, aquele ser, o pai fica bravo, destrói o bolo. Como no espiritinho que tá lá, eu só vim, gente, tô sabendo de nada, só vim, tá? E aí ele já recebe uma rejeição dessa, pelo amor de Deus. Quem que tem que saber se tem que vir como homem ou como mulher, gente? Quem que tem que saber? Deus, os espíritos que estão lá cuidando dos processos reencarnatórios, o que vai ser melhor para ele, não é o pai ou a mãe ali, óbvio que tem um porquê de estar naquela família, etc, mas, pelo amor, tá bom? Então, cuidado com essas coisas também, da gente que, quero um menininho, quero uma menina, não quer nada. Ele é um espírito que vai vir com aquilo que for melhor para ele. Deus não faz nada errado, nada por acaso, tá? Vem o nascimento. O nascimento também é um momento muito importante, tá certo? Eu vou falar um pouquinho aí para vocês. Aí tem esse período da primeira infância, né, 0 aos 7 anos, que é um período muito importante, inclusive, para a formação da identidade, para a formação da autoestima da pessoa na vida inteira. Segunda infância, do 0 aos 7, adolescência jovem, vida adulta, velhice e depois, né? Então, gente, dependendo do que a pessoa passa aí nesses períodos, ela vai criar, sim, pequenos ou grandes traumas de vida. E aí eu preciso cuidar. É aqui que surgem os pensamentos sobre o que eu vou levar para a vida ou não. Que pensamentos que eu estou tendo? Mas de onde que vem as crenças, etc., de tudo isso que eu passei? Vou dar um exemplo de um paciente meu. Um rapaz de 21 anos, extremamente disfuncional, tímido, tá? Uma coisa é timidez, tá tudo bem ser tímido. Outra coisa é eu ser totalmente disfuncional, não consigo nem sair de tanta timidez que eu tenho, tá? Extremamente tímido. Aí a gente investigando o que tinha acontecido com ele, não tinha nada demais, tinha talvez uma rejeição aqui no começo da vida jovem, né? Mas nada assim, ele falou que não tive nada mais assim, às vezes uma briguinha com um amiguinho na primeira infância, eu falei, não, aí tem mais coisa. Falei, chama sua mãe aqui. Chamei a mãe, óbvio, com o sentimento dele, aí eu tive uma sessão com a mãe explicou que antes dela engravidar, ela teve depressão, antes de engravidar, ou seja, estava num período super ótimo para ter filho. Não, acontece, vamos lidar com isso. Mas ela passou por isso. E aí teve o bebê teve uma complicação aqui no nascimento. Na hora do parto separou os dois. 40 dias ficou internado o bebê, sem a mãe. Gente, por 9 meses eu estou sendo formado, gerado aqui dentro, sinto depois, né, de um tempo, obviamente, cheiro, voz, tudo da mãe. Tudo, ok? E aí, a hora de nascer, sai. Isso para o bebê é traumático, tá ok? É traumático, não adianta falar que não. Então, o menino, uma vez, ele chegou para mim, no começo, ele falou assim, olha, eu tenho tanto, eu não gosto de estar nem perto das pessoas. Às vezes, quando eu estou só comprando alguma coisa para minha mãe no mercado, eu me sinto sozinho. Eu me sinto como se eu fosse abandonado. Aí, eu pedi para ele chamar a mãe, tá? O que aconteceu? Ele criou aqui, ele se sentiu abandonado, porque a mãe não pode ficar toda hora lá, por mais que ela fosse, tá? Ela não pode, então ele se sentiu. Eu fico 9 meses, de repente, uma cisão dessa tão importante, aquilo criou um trauma nesse bebê. E aqui, outros momentos de reforçou. Não é que os traumas acontecem só na gestação, entendam, tá? Mas isso aconteceu, teve outro reforço aqui na vida de se sentir rejeitado pelos amiguinhos, e aí no começo da vida adulta se sentiu rejeitado nessas questões amorosas. Ele foi se fechando cada vez mais, ou seja, quais eram os pensamentos que ele tinha? Estou inseguro, lá as crenças, eu falo assim para meus pacientes.
ninguém gosta de mim. Isso aí são crenças que a gente cria, tá? Eu faço assim que é inconsciente, pré-consciente, pensamentos conscientes. Atrapalhando. As crenças estão aqui, ó. As crenças estão no nosso inconsciente, dependendo de tudo que a gente passou ao longo da nossa vida. Por que eu sou tão bravo? Por que o outro é mais calmo? O que eu passei na minha vida? Certo, gente? Então, aí a gente precisa olhar. A psicologia não vai ficar trabalhando só com o passado. Tem teorias que ficam, tá? Não, mas a gente precisa olhar para o passado para ver por que eu estou reagindo à vida daquele jeito. Quais são as crenças que eu criei? Ah, o mundo é como é que chama? É mal, as pessoas não gostam de mim, eu não sou benquisto, eu atrapalhei minha mãe. Ele pode ter começado a criar coisas de rejeição desde lá de trás. E aí a gente começa a voltar pra gente, o que será que a gente passou? Tá certo, gente? Vamos lá. E aí, a gente tá aqui numa casa espírita, pensa então, só esse detalhinho aqui, tá? Isso nós estamos falando de uma vida, de pensamentos que vêm pro nosso consciente hoje, que às vezes lá atrás fez sentido, a crença que foi criada foi para te proteger aqui naquele momento. Só que hoje não faz mais sentido, no menino de 21 anos, ele não precisa mais se sentir desamparado, né, que são crenças que a gente fala que sempre tem 3 categorias de crenças, e aí vem várias frases, tá? Crenças de desamor, crenças de desvalor e crenças de desamparo, tá? Então eu vou criando coisas para, sabe os não consigos da vida? Ah, eu não consigo isso, por que eu não mudo isso, por que eu não consigo? Normalmente os não consigos da nossa vida estão aonde? Nas crenças que a gente foi criando para poder lidar com a vida. Não é que elas são más, mas hoje talvez não façam mais sentido como fez em algum momento das nossas vidas. Tudo bem, gente? Então esse menino que tinha pensamento de que o mundo é ruim, ou as pessoas não sei o que lá, eu sou menos, eu estou sozinho mesmo quando estou com pessoas, a crença dele estava lá, nas coisas que ele passou, ele criou essas crenças. E aí, conversando com a mãe, ela me contou tudo isso, e aí eu chamei ele com muito tato, conversei com ele, e mostrei que não era um abandono da mãe. Olha, aconteceu isso com você, ele nem sabia. Contei, pedi autorização para a mãe, contei para ele foi entendendo, ele foi, não foi nada, não foi um abandono, foi uma circunstância, foi como chama? Uma ocorrência de saúde, sua mãe te ama, blá, blá, blá. Aí depois ele foi, cresceu, começou a desenvolver, e ele falou, nesse outro dia eu estava no shopping e eu vi, eu nunca mais senti aquela sensação de estar sozinho. Ou seja, tudo tem jeito, gente. Os nossos pensamentos a gente pode mudar, só que é de uma hora para outra. E quanto mais o tempo passa, né, eu atendi uma dentista de 62 anos de idade, outra paciente de 70 e pouco, as nossas crenças vão ficando mais arraigadas. Por isso que eu falo, é melhor a gente olhar para tudo isso um pouco antes. Quanto antes olhar para tudo isso, melhor. Quanto antes a gente correr atrás de se curar, de se melhorar, de olhar para as nossas emoções, por que eu estou sempre assim e não consigo mudar isso? Vai investigar, é melhor para você, é melhor para os seus. Tá certo? Vamos lá. E aqui o que eu falei, tá? A situação, alguém me fechou no trânsito, pensei, esse cara fez de propósito, a emoção, raiva, tá? Comportamento, vou lá, vou buzinar, vou fechar também. Indivíduo 1. A situação, alguém me fechou, o pensamento, acho que o cara não viu, também já fiz isso, né? Aquele ponto cego, não sei. Uma emoção um pouco mais indiferente, mais neutra, sigo o meu caminho, não faço mais nada. Bom dia para ele. E a pergunta, por que um é assim e o outro é assado? Por causa disso que eu acabei de falar, das nossas crenças. E por isso que eu preciso trabalhar aqui. A terapia e várias terapias trabalham no pensamento e nas crenças. Eu preciso modificar isso. É de um dia para o outro? Não, a pessoa demorou uma vida para pensar e agir daquela forma. Mas é possível e é super lindo de ver as mudanças das pessoas. Certo? Vamos lá. E aí, a gente já está finalizando, tá certo, gente? No Livro dos Espíritos tem uma outra questão que traz, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito, qual a palavra? Insignificantes. Nossa, Allan Kardec botou uma carapuça na gente, né? Vamos brincar, pegou pesado, olha lá.
Gente, fazendo esforços insignificantes significa que, olha lá, ainda falta. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Esforços para quê? Para se melhorar, para evoluir, para mudar pensamento, para mudar atitude, para evoluir moral, espiritualmente, intelectualmente. Poucos de vós fazem. Se a gente não está aqui para isso, por que a gente vai? Tá, cansa, trabalhar, isso, vida, a gente sabe que é corrido, que é estressante, mas um pouquinho de tempo eu posso usar para me melhorar? Um pouquinho de tempo eu posso usar para saber mais? Não só para ter ou cuidar ou pagar boleto, experimentar, como é que chama? Bombom do amor lá, morango do amor. Jesus, só fala isso, esse negócio agora? É quem experimentou, quem avaliou, não é isso? Tem um áudio que me passaram outro dia. Gente, né? A gente viveu até agora sem morango do amor, né? Não, a gente está aqui muito mais do que pagar boleto, ter momentos de felicidade, a gente está aqui para evoluir. Tem uma fala do que eu, aos meus 20 anos, vi no computador da minha estagiária. Estava no computador dela ali. E eu vi essa frase, nunca tinha visto. Por que ela grudou isso? Eu não gosto, né? Porque eu acho que atrapalha. Já estavam querendo me chamar a atenção, né? Eu lá, ai, que coisa, por que a Fernanda põe esse negócio aí, essa frase? Aí um belo dia eu parei para ler a frase. Estava escrito: a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Toma, né? Aí fez aquilo, bó! Quanto a gente tem perdido o tempo? Não que não dê para descansar, não que não dê para ver o bombom do morango do amor aí, não que não dê para querer fazer também, comer. A gente tem que ter prazeres na vida, Deus pôs isso pra gente. Mas, quanto que a gente está usando do nosso tempo, do nosso conhecimento, da nossa vida para as coisas espirituais, para as coisas que realmente importam. Tá certo? Para aumentar, evoluir o nosso pensamento, o nosso padrão de pensar. E aí, finalizando também com um trechinho de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, eu quero mostrar a vontade. A vontade é impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que determina o movimento ou a inércia da máquina. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência de termos perdido tempo. Bota a vontade um pouco mais. Coloca um pouquinho mais. Estou cansado, tá, mas eu vou. Mas eu vou ler um pouquinho, não precisa ler tanto. E assim vai. Tá, gente? Então aí, eu gosto de trazer um pouquinho para a prática. Eu não gosto que fique só na teoria, solto. Então eu trouxe algumas coisas aqui que também é científico. Não é balela, não é gratiluz, tá, gente? Não é esoterismo, não é ciência, ok? Então como é que eu faço? Primeiro eu gosto de falar da ação, da vontade, que é o que eles trazem aqui. Não sei, aqui tem bastante gente que talvez tenha um pouco da mesma faixa etária aí, da data de aniversário do RG que eu. Quem é que assistiu os filmes do Indiana Jones? Levanta a mão, então, tá? Um deles fala que ele vai lá salvar o pai dele, acho que é a última cruzada, não sei. E eu acho lindo aquela cena, eu até queria trazer para vocês. Mas eu acho demais, porque o pai dele está lá morrendo, né, e ele precisa passar por um outro lado para pegar o Santo Graal, uma coisa doida lá. E aí ele vê no mapa, que era aquele detalhe lá, ele fala assim, o passo de fé. Aí tem aquelas, eu não sei nem o nome daquilo, parece aqueles caras do egípcios assim, dando um passo de fé no mapa e um buracão aqui, né? E ele chega nesse buraco até ali, e aí chega a um precipício mesmo. Aí ele fala, Jesus, o que eu faço agora? E olha para ele, né, morrendo lá, e ele tem aquela pressão, passo de fé. Então ele bota a mão no peito assim, ó, respira naquele precipício e vai. E nisso tem uma pedra, porque onde ele chegou era uma ilusão de ótica, né? Eles não conseguiam ver, mas era a pedra e tinha todas as outras pedras normais. Então tinha uma, mas não dava para ver, certo? E ele vai dar o passo. Eu acho aquilo tão simbólico que é o passo de fé mesmo, tá?
A gente precisa agir, dar o passo que Deus coloca o chão. É a nossa vontade, dar o passo que Deus coloca o chão. Às vezes a gente fica, para sonhos, para vontade, né? Porque não sabe no como. Os maiores caras de mudança de mentalidade falam, pensa no quê? O que você quer? Vai atrás, vai fazendo, que às vezes Deus vai colocar o chão. Tá certo? Então, ação para mudança. Mudar como? Mudar pensamento de que jeito? Primeiro, busca o autoconhecimento. Gente, tem tanta coisa, eu não estou falando só de teoria, de psicologia, não. Tem tanta terapia, tem tanta ajuda, tem tanta coisa hoje em dia. Todos eles têm muita coisa para a gente melhorar, tá? Então, mudar pensamentos e crenças. Ir atrás para mudar isso. Oração e comunhão com Deus, já está provado por 500 estudos, que até para pessoas que estão em fase de terminal, doenças terminais, quem tem uma elevação espiritual, seja ela qual for a sua religião, ela passa melhor por aquilo, ela tem uma melhor qualidade de vida, ela tem um melhor, às vezes pessoas curam e etc. por conta disso, tá ok? Então comunhão e oração. Meditação e mindfulness, isso aqui é prática total. Meditação, eu não sei meditar. Quem não sabe, põe lá, meditação rápida para acalmar. Meditação guiada para controle. Põe no YouTube, você ouve lá, gente, isso acalma de verdade. As nossas frequências que estão ou com raiva, ou bravas, ou agitadas demais, ansiosas, elas podem ficar mais calmas. Isso aí melhora o nosso padrão de pensamento, ok? Terapia e psicoterapia. Mindfulness é estar presente 100%, por isso que eu chamei, vamos estar aqui, né? Quando você estiver fazendo uma coisa, tem gente que está comendo, está fingindo, está brincando com o filho, está lavando louça. Não estou fazendo nenhuma coisa bem feita. Mindfulness é estar 100%, usando os seus 5 sentidos para aquilo. Isso aí traz calma. A gente desaprendeu a contemplar. A gente não olha mais para o céu, a gente não para. As crianças estão a 1000 por hora. Isso aí é estresse puro. Ok? Então, mindfulness, calma, centra, certo? Meditação, mindfulness, terapia, psicoterapia, psiquiatria, intervenção medicamentosa, se for necessário. Gente, tem gente que vive tanto tempo num padrão negativo, que aí mexe com o fisiológico, como nós fazemos. Em alguns casos, tem que tomar medicamento. Qual o problema de tomar remédio, gente? Tem gente que não aceita, que precisa de ajuda, de pessoas que já estão com transtorno, e aí tá mexendo com a vida dele, mexendo com a vida do familiar e não aceita. E às vezes o remédio poderia estar facilitando em muito a vida dela, diminuindo o sofrimento, acalmando e facilitando para trabalhar o emocional. E não tem problema nenhum tomar remédio. Ainda bem que tem, tá certo? Trabalhos voluntários. Tem milhões de estudos também mostrando a importância do trabalho voluntário, o benefício que traz para que fazer coisas diferentes melhora o cérebro. Aprender novo, então vamos aprender um instrumento, vamos aprender mas estou velho, estou velha. Não existe isso. Se o nosso cérebro é neuroplástico, se nós não começamos aqui, nem vamos acabar aqui. Todo conhecimento que eu tenho eu levo para a vida, para o mundo espiritual. Evolução intelectual. Aprende novos aprendizados, que seu cérebro oxigena. A gente ativa áreas do cérebro super importantes quando está aprendendo algo. Agora aqui vocês estão super ativados, certo? Busca espiritual, palestra, curso, seja aqui, seja em outra religião, não importa. Mas é a nossa capacidade de transcender, de estar em contato com o alto, de estar em contato com Deus. Ok? Dá o passo, age, Deus coloca o chão. Ok, gente? Nós não estamos sozinhos. Nunca. Que a gente saiba disso, nós temos um governador desse planeta, que a gente tem que ter mais fé. Ainda que com as coisas parecendo que está tudo... Não, fé, amor, alta vibração, a gente não está sozinho aqui. Ok? Nós temos um porquê, nós estamos em evolução, essa é a nossa melhor encarnação. Que a gente possa fazer algo ainda melhor para as próximas. Pessoal, cuidem-se, amem-se. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus.